não sei se a gente pode dizer que falte alguma coisa na televisão, e eu não sei se existe condição da gente afirmar os contornos da televisão brasileira. A televisão, hoje, é, por excelência, uma realidade supranacional. Ela não começa nem acaba dentro de fronteiras nacionais. Seja como capital, seja como linguagem, seja como tecnologia. Se nós pensarmos o que é a televisão transmitida por satélite, essa DTH, por exemplo, essa televisão que vem do satélite diretamente para os domicílios, essa é uma transmissão que só se viabiliza em espaços geográficos muito grandes, que no caso da Europa ou no caso de algumas áreas da América do Sul, obrigatoriamente agrupa países diferentes. Então, a televisão, na transmissão, ela já é supranacional. Em tecnologia também. Nós estamos aqui num estúdio com equipamentos... Aliás, eu não sei se tem algum equipamento brasileiro aqui. Então, nós estamos fazendo uma televisão com parâmetros, padrões tecnológicos que não são necessariamente brasileiros. Isso tem implicações profundas na linguagem, no alcance do modo de dizer e do que a gente pode dizer e imaginar. Depois, como linguagem mesmo, a televisão é uma realidade supranacional. Não há uma televisão brasileira no sentido puro ou no sentido isolado. Há uma síntese um pouco diferente no Brasil, mas o parâmetro ou o denominador comum seria mesmo a língua brasileira e os elementos que são mais presentes nessa sintetização de uma televisão brasileira, que se diferencia das outras televisões de outros países. Aí dentro, é difícil dizer o que falta. Eu me sinto como se a pergunta fosse assim, o que falta no mundo, né? A gente poderia dizer, falta paz no mundo, mas, por outro lado, existe muita paz nos cemitérios. Os cemitérios são lugares de paz. Onde não há vida, onde não há desejo, talvez exista mais paz. Eu penso nisso e penso também que, em certos períodos geológicos da formação do planeta, não havia paz, que é a ideia de paz. Mas essa pergunta está na televisão, de um jeito ou de outro. As pessoas podem dizer, na televisão brasileira falta experimentação, na televisão brasileira falta produção independente, na televisão brasileira falta um espaço para as minorias culturais, religiosas. É uma maneira um tanto superficial de ver o problema. É claro que, se nós pensarmos a programação da televisão brasileira, tendo uma seleção dos principais veículos ou das principais redes, nós podemos dizer que faltam muitas coisas, muitos sujeitos, muitos linguajares, mas no conjunto de tudo que se faz hoje de televisão, mesmo em produções minúsculas veiculadas pela internet, nós vamos ver que tudo que há no mundo está, de algum jeito, na televisão. Eu poderia dizer também que talvez a televisão brasileira falte um pouco de juízo. Juízo no melhor sentido. Falta razão, falta... porque ela pulsa de acordo com aquilo que é ingovernável. E isso nela é o mais fascinante também. Outros poderão dizer que falta na televisão brasileira regulação e regulamentação. Ao mesmo tempo que é necessário, quando nós pensamos em termos de veiculação de conteúdos pelas ondas eletromagnéticas, pela radiodifusão, que exista um chamado marco legal que discipline a competição entre as empresas, que impeça monopólio, oligopólio e tudo mais, tudo bem. Mas
na expressão da televisão, na arte que existe aí dentro, e são muitas artes, nós não podemos dizer que falte regulação ou que falte regulamentação, porque a regulação e a regulamentação podem disciplinar o mercado, a atividade comercial, mas não podem disciplinar a expressão humana. E se chegam perto de disciplinar ou de filtrar a expressão humana, nós estamos frente a frente com uma violência. Então, eu não posso dizer que a televisão hoje expresse alguma falta de regulação ou de regulamentação. Sempre depende do nível que nós estamos considerando essas questões. Quer ver uma coisa? Posso dizer o seguinte: um dos problemas atuais de políticas públicas para a televisão, o que tem a ver com regulamentação e regulação, regulamentação como sendo o estabelecimento de leis e de normas dentro dessas leis democráticas, e a regulação entendida como a aplicação cotidiana desses dispositivos e as suas adaptações necessárias. Então, em termos de regulação e regulamentação, há um fenômeno que chama atenção hoje no Brasil: a fusão entre igrejas, partidos políticos e emissoras ou redes de televisão. Isso cria uma distorção do espaço público. Mas esse é um ângulo do problema, e é um ângulo pequeno quando a gente pensa na magnitude do que significa televisão. Esse é um ângulo pequeno, é um ângulo temporariamente posto, importante no nosso período, e, ao mesmo tempo, algo que tem mais gravidade numa situação como a brasileira. Não tem a mesma gravidade nos Estados Unidos, na Europa, porque ali a regulação já é um dado habitual, já faz parte da cultura, já faz parte da rotina, quase da natureza da cultura. Aqui no Brasil, não. Então, quando nós vemos essas distorções, podemos dizer que falta regulação na televisão brasileira. Quando nós vemos que há muitos políticos que interferem com voz de mando na administração de redes e emissoras de televisão, o que contraria o espírito da Constituição brasileira, que pelo menos inibe ou desencoraja que políticos e parlamentares sejam concessionários de serviço público, podemos dizer que também falta regulação na televisão brasileira, porque é uma outra distorção. Mas, se nós olharmos de modo amplo a TV no mundo, falta a ela o que falta à humanidade, eu diria isso.